Vamos dar início na primeira parte, do terceiro vídeo, o Evangelho de Bartolomeu. Na parte final dos interrogatórios do bem-aventurado Bartolomeu com os outros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. 162. O livro da ressurreição de Cristo pelo apóstolo Bartolomeu. 163. Uma introdução. Esta existe apenas em copta. Há várias reimpressões dela. A mais completa encontra-se em um manuscrito recentemente adquirido pelo Museu Britânico. Palavra 6804, e traduzido pela primeira vez por W. Great Light Rust, AFA do Egito, 1910, e depois editado e traduzido por Cyril Alice Byte, Livros Apócrifos, coptas no dialeto do Alto Egito, e em 1913, outros fragmentos são encontrados nas publicações do CV. Revisão. Não há uma tradução completa, mas apenas uma análise é oferecida aqui. Faltam 5 folhas no início. O conteúdo dos manuscritos do Museu Britânico pode ser parcialmente preenchido. Revisão. Mas, em primeiro lugar, pode-se citar uma passagem na página 193, que mostra algo do contexto do livro. Não deixem que este livro caia nas mãos de nenhum homem, que não seja crente e herege. Eis que esta é a 7ª vez que ordeno a vocês, ou a meu filho Tadeu, em relação a estes mistérios. Não os revelem a nenhum homem impuro, mas guardem-nos em segurança. Vemos que o livro foi endereçado por Bartolomeu a seu filho Tadeu, e este teria sido, sem dúvida, o tema de algumas de suas linhas iniciais. 164.2. Em seguida, podem ser colocados os 2 fragmentos, um sobre o filho de José de Arimateia, o outro sobre o galo ressuscitado, que já foram descritos, como número 7 e 8 das narrativas coptas da Paixão, pp 149.150. A ordem é incerta. Depois, temos um trecho que em Revila, é o número 12, p 165, no K13, p 34, o seu apresenta em parte em 2 recessos. 165.3, Cristo está na cruz, mas foi transpassado no lado e agora está morto. 166.4, um homem na multidão chamado Ananias de Belém, corre para a cruz e o saúda, abraçando-o peito a peito, mão a mão, e acusa os judeus. Uma voz vem do corpo de Jesus e abençoa Ananias, prometendo incorrupção e o nome das primícias do fruto imortal. Os sacerdotes decidem apedrejar Ananias. Ele profere palavras de júbilo. O apedrejamento não surte efeito. Eles o lançarão na fornalha onde ele permaneceu até que Jesus ressuscitasse. Por fim, eles o perfuraram com uma lança. 167.5. O Salvador leva sua alma para o céu e o abençoa. 168.6. Pode haver pouco material perdido entre este trecho e a abertura do manuscrito do Museu Britânico, nas primeiras linhas do qual se menciona a ascensão da alma de Ananias ao céu. 169.7. Tomamos agora o manuscrito do Museu Britânico como nossa base. Certas passagens deste manuscrito são preservadas em Paris em fragmentos, que se sobrepõem parcialmente, e assim existem 3 textos diferentes para algumas partes, mas não será importante para o nosso propósito levar em conta muitas das variações. 178. José de Arimateia sepultou o corpo de Jesus. A morte entrou na mente do inferno, perguntando quem era o recém-chegado, pois detectou uma perturbação. 171.9. Ele foi ao túmulo de Jesus com seus 6 filhos em forma de serpentes. Jesus estava lá. Era o 2º dia, isto é, sábado, com o rosto e a cabeça cobertos por faixas. 172.10. A morte dirigiu-se ao seu filho, a pestilência, e descreveu a comoção que ocorrerá em seu domínio. Então, falou ao corpo de Jesus e perguntou: Quem és tu? Jesus removeu as faixas do rosto, olhou para a morte e riu dela. A morte e seus filhos fugiram. Então, aproximou-se novamente, e a mesma coisa aconteceu. Aproximou-se de Jesus novamente a certa distância, desconfiada,
mas sem ter certeza de quem ele era. 173:11. Então Jesus se levantou e cavalgou na carruagem dos querubins. Ele causou destruição no inferno, derrubando os portões, prendendo os demônios e Satanás. 1015. F. Melquirá, conforme Isaías, e libertou Adão e as almas santas. 174:12. Então, dirigiu-se a Judas Iscariotes e o repreendeu longamente, descrevendo os sofrimentos que deveriam suportar. 30 nomes dos pecados foram dados, que são as serpentes que foram enviadas para devorá-lo. 175:13. Jesus ressuscitou dos mortos, e uma alma sobrevivente que estava em meio à morte e à pestilência, retornou à mente para protegê-lo, mas estava completamente desolada. Apenas 3 almas permaneceram nela, a de Herodes, a de Judas e a de Paris. 176:14. Enquanto isso, os anjos cantavam o hino que os serafins cantam ao amanhecer do dia do Senhor sobre o seu corpo e o seu sangue. 177:15. De manhã cedo, no dia do Senhor, as mulheres foram ao túmulo. Eram elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, a quem Jesus libertou das mãos de Satanás, Salomé, que o tentou, Maria, que o serviu, e Marta, sua irmã, Joana, Susana, esposa de Cusa, que renunciou ao leito conjugal, Berenice, que fora curada de uma hemorragia em Cafarnaum, a viúva cujo filho fora ressuscitado aos 9 anos e a mulher a quem ele disse: seus muitos pecados estão perdoados. 178:16. Todas estavam no jardim de Filadins, cujo filho Jesus curou Simeão quando desceu do Monte das Oliveiras com os apóstolos, provavelmente o menino lunático no Monte da Transfiguração. 179:17. Maria disse a Filadins: se você é realmente ele, eu o reconheço. Filadins disse: você é Maria, mãe de Talca, Marimar, que significa alegria, bênção e regozijo. Maria disse: se vocês o carregaram, digam-me onde o colocaram, e eu o levarei. Não tenham medo. Filadins relatou como os judeus procuraram um túmulo seguro para Jesus, para que o corpo não fosse roubado, e ele se ofereceu para colocá-lo em um túmulo em seu próprio jardim e vigiá-lo. Eles o selaram e partiram. À meia-noite, ele se levantou, saiu e encontrou todas as ordens de anjos, serafins, querubins, as potestades e as virgens. Os céus se abriram e o Pai ressuscitou Jesus. Pedro também estava lá e o apoiou. O Salvador então apareceu a eles na carruagem do Pai e disse a Maria: Maria, Maria, mãe do Filho de Deus. Maria respondeu: Rabino Kátia, querido, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, meu Senhor e meu Filho. Segue-se um longo discurso de Jesus a Maria, durante o qual ele ordena que ela diga a seus irmãos: estou subindo para meu Pai e vosso Pai. Maria diz: sim, na verdade, não me é permitido tocar em vós, mas abençoai meu corpo, no qual escolhestes digno de habitar. 181:19. Creiam em mim, meus irmãos, santos apóstolos, eu, Bartolomeu, vi o Filho de Deus na carruagem dos querubins. Todas as hostes celestiais estavam ao redor dele. Ele abençoou o corpo de Maria. 182:20. Ela foi e deu a mensagem aos apóstolos, e Pedro a abençoou. Eles se alegraram. 183:21. Jesus e as almas redimidas subiram ao céu e o Pai o coroou. A glória desta cena, Bartolomeu não poderia descrever. É aqui que ele ordena a seu filho Tadeu, que não deixe este livro cair nas mãos dos impuros, conforme citado acima. 184:22. Em seguida, há uma série de hinos cantados no céu, 8 no total, que acompanham a recepção de Adão e das outras almas santas na glória. Adão tinha 80 covados de altura e carregava 50. Eles foram levados ao pai de Miguel. Bartolomeu nunca tinha visto nada comparável à beleza e glória de Adão, exceto a de Jesus. Adão foi perdoado e todos os anjos e santos se alegraram, o saudaram e foram cada um para o seu lugar.
185, 23. Adão foi colocado no portão da vida, para saudar todos os justos ao entrarem. Ele era o responsável por todas as mulheres, que haviam feito a vontade de Deus para recebê-los quando eles chegam à cidade de Cristo. 186, 24. Quanto a mim, Bartolomeu, fiquei muitos dias sem comer nem beber, alimentado pela glória da visão. 187, 25. Os apóstolos deram graças e bendizeram Bartolomeu, por aquilo que ele lhes havia dito, o qual deve ser chamado o apóstolo dos mistérios de Deus. Porém, protestou: sou o menor de todos vocês, um humilde trabalhador. O povo da cidade não dirá, ao me ver, é este Bartolomeu, o italiano, jardineiro, distribuidor de verduras? É este o homem que vive no jardim de ferro? É este o governador da nossa cidade? Como ele alcançou tamanha grandeza? 188, 26. As palavras seguintes introduzem uma nova seção. 189, 27. No momento em que Jesus nos fez subir ao Monte das Oliveiras, falou-nos numa língua desconhecida, que nos revelou, dizendo: amarrarei o touro. Os céus se abriram, e todos nós subimos até o sétimo céu. Assim, na cópia de Londres em Paris, só Jesus subiu e os apóstolos o olharam. Ele orou ao Pai para que nos abençoasse. 190, 28. O Pai, o Filho e o Espírito Santo impuseram as mãos sobre a cabeça de Pedro e o nomearam arcebispo de todo o mundo. Paris vê que tudo que foi aprisionado ou libertado por ele na terra, o será no céu, mas ninguém que não for ordenado por ele será aceito. Cada um dos apóstolos foi abençoado separadamente. Há omissões de nomes individuais em um ou outro dos três textos. André, Tiago, João, Filipe, e a cruz o precede aonde quer que vá. Tomé, Bartolomeu, será aquele que receberá os mistérios do Filho. Mateus, cuja sombra cura os enfermos. Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, Tadeu, Matias, que era rico e deixou tudo para seguir Jesus. 191, 29. E agora, meus irmãos apóstolos, perdoem-me, Bartolomeu, eu não sou homem de honra. 192, 30. Os apóstolos o beijaram e o abençoaram, e então, com Maria, ofereceram-lhe a Eucaristia. 193, 31. O Pai enviou o Filho a Galiléia para consolar os apóstolos e Maria. E, aproximando-se, abençoou-os, mostrou-lhes as suas chagas e as confiou aos cuidados de Pedro e deles. Deu-lhes também a missão de pregar. Beijaram-lhe o lado e o selaram com o sangue que dele jorrava. Subiu ao céu. 194, 32. Tomé não estava com eles, pois tinha ido à sua cidade. Ao saber da morte de seu filho Teófanes, 7 dias depois, chegou ao túmulo e o ressuscitou em nome de Jesus. 195, 33. Tomé contou-lhes como Miguel levou sua alma, como ela saltou do seu corpo e foi iluminada na mão de Miguel, que a envolveu num fino pano de linho, como atravessou o rio de fogo, que lhe pareceu água, e foi lavado 3 vezes no lago, como no céu viu os 12 tronos esplêndidos dos apóstolos e não lhe foi permitido sentar-se no trono de seu pai. 196, 34. Tomé e ele foram para a cidade, para espanto de todos os que os viram. O sacerdote dinamarquês foi até o povo e contou sua história, e Tomé batizou 12.000 deles, fundou uma igreja e nomeou Ana como sua bispa. 197, 35. Então Tomé cavalgou numa nuvem que o levou ao Monte das Oliveiras, e aos apóstolos, que lhe falaram da visita de Jesus, mas ele não acreditou. Bartolomeu o admoestou. Então Jesus lhe apareceu, e fez Tomé tocar em suas feridas e subiu ao céu. 198, 36. Esta é a segunda vez que ele apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. 199, 37. Este é o livro da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, em alegria, júbilo e paz. Amém. 238. Pedro disse aos apóstolos: vamos oferecer a oferta.
Antes de se separarem, prepararam o pão, o cálice e o incenso. 201:39, Pedro estava junto ao sacrifício, e os outros, ao redor da mesa, esperavam. Há quebra no movimento do texto e outros supõem uma aparição de Cristo, mas não acho que isso esteja correto. 4 linhas e meia desapareceram. Depois, há palavras quebradas. 200 e 240, nas mesas, seus corações se alegraram, eles adoraram o Filho de Deus. Ele se sentou, seu Pai, provavelmente aquele que se senta à direita do Pai. Seu corpo estava sobre a mesa onde estavam reunidos, e eles o dividiram. Viram o sangue de Jesus fluindo como sangue vivo para dentro do cálice. Pedro disse: Deus nos amou mais do que a todos, permitindo-nos ver essas grandes honras, e nosso Senhor Jesus Cristo nos permitiu contemplar e nos revelou a glória do seu corpo e do seu divino sangue. Tomaram um pouco do corpo e do sangue, separaram partes e anunciaram a palavra. O que fica claramente indicado é uma mudança nos elementos. Não há espaço para uma descrição da aparição de Jesus, ele não diz uma palavra, e sua partida não é mencionada. 203:41, esta escritura pode ser melhor descrita como uma rapsódia do que como uma narrativa. Ela se contradiz. Os dois, José e Filiageno, sepultam Jesus, Tomé ressuscita os mortos e não crê na ressurreição de Cristo, e assim por diante. Aquela Maria, a mãe de Jesus, é identificada com Maria Madalena. É típico da indiferença da história, e vimos em outros documentos coptas, que o interesse dos autores se concentrava nos sinais, bênçãos, saudações e orações, que nesta análise, foram completamente omitidos, mas que ocupam grande parte do texto original. A glorificação de São Bartolomeu é outro propósito do escritor. As bênçãos especiais que ele lhe concedeu lembram a atitude que ele assume no Evangelho de João 18, indagando sobre os mistérios do céu e contemplando as coisas ocultas. Tanto o Evangelho quanto o livro estão particularmente interessados na descida ao inferno, na ressurreição e na redenção de Adão. Bartolomeu Natanael lhe disse no Evangelho de São João, que ele veria os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa promessa se cumpre no Evangelho de João 6, e com muita frequência no livro. Em São João, também lemos sobre ele estar debaixo da figueira, e isso provavelmente basta para sugerir que o autor do livro copta era um jardineiro. 205:43. Até o momento, é difícil sugerir a data do manuscrito no Museu Britânico. Ele é atribuído ao século XII. Os fragmentos de Paris são mais antigos do que a literatura curta deste tipo. Geralmente se presume que pertençam aos séculos. E eu acho que este ou, no máximo, o século VII, pode ser o período em que o livro foi produzido. Com qual é o verdadeiro nome do Messias? Qual é o verdadeiro nome do Messias? O quebrado diz, dado que brede ou de protegê-los. Ajude você, Muffins. Proteja o Evangelho de Tiago. O Evangelho de Bartolomeu. Perguntas do Evangelho de São Bartolomeu. O Evangelho de Maria Madalena. O Evangelho de Tomé. Os Atos de André. Os Atos de Filipe. Os Atos de João. Os Atos de Paulo. Os Atos de Pedro. Os Atos de Tomé. Os Atos de Mateus. John Sartou. Seu tempo é agora. Seu despertar é necessário. Sua contribuição para o grande despertar da humanidade está esperando que você a reivindique. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos. Obrigado por assistir os vídeos até o final. Nos vemos no próximo. Que Jesus te abençoe e ilumine seu espírito. Amém.